E aí a gente entra na parte final, que é da gestão tradicional de projetos. Aí a gente está falando aí já de tudo aquilo que a gente comentou a respeito do PMI. PMI é um organismo, né, gente, um instituto que tem aí no mundo inteiro, tá, aí uma série de capítulos dentro do Brasil. Então, aqui tem o capítulo de São Paulo, tá, que é um lugar onde você tem uma série de padrões, uma série, não é só o PMBOK, tá, gente? Apesar do PMBOK ter mais de 700 páginas, existe uma série de outros guias e padrões que você tem no PMI. E aí, assim, não quero tirar a certificação PMP, mas se você quiser ser associado do PMI, você passa a ter acesso a toda essa documentação, tá? Você passa a pagar uma anuidade, mas passa a ter acesso a todos os documentos e templates e standards do PMI. E existe uma série de certificações diferentes aqui. A mais famosa é a PMP, mas você tem algumas outras aqui mais de entrada que você pode tirar, também algumas aí relativas a quem faz gestão de programas e portfólio de projeto. E essa última aqui, que é uma das mais recentes, que é o que é uma certificação profissional referente a métodos ágeis, né, que é o PMI ACP. Então tem uma série de opções aí de certificações. Tem uma série de benefícios aí de você ser associado, né? Uma delas eu já falei que é ter acesso aí a toda essa documentação, standards e templates do PMI para você estudar, analisar, etc. E aí a gente pode tirar também a certificação PMP, tá? Mas para isso tem alguns requisitos, né? Que a gente tem que ter a experiência de mais ou menos 3 anos aí de gestão de projetos, não necessariamente como gerente de projeto, mas como membro de projeto, totalizando aí 4.500 horas, se você for no grau universitário. Se tiver o segundo grau, você precisa de 5 anos de experiência, 7.500 horas trabalhando em projeto. Possuir aí 35 horas de educação, né, de treinamento, basicamente, e aderir ao código de conduta. E lá ele vai fazer o exame. São 200 questões, 4 horas para fazer o exame. Um pouquinho complicado, mas eu garanto aí que se você tirar aí mais ou menos 70%, cerca de 70% de acerto, você passa na certificação, tá? E aí a gente tem o nosso famoso aí PMBOK, que na verdade ele não é um procedimento, ele é um guia, né? Um guia de conhecimento, onde você dentro dele você tem uma série de ferramentas e métodos de trabalho, mas você tem que conhecer bem gestão de projetos para poder colocar em prática isso dentro de uma empresa. E o PMBOK é separado em 10 áreas de conhecimento, 5 grupos de processo principais e 49 49 processos individuais divididos dentro desses grupos de processo. Então a gente separa os grupos de processo em 5, é o grupo de processo de iniciação, o grupo de processo de planejamento, o grupo de processo de execução, de monitoramento e controle e o grupo de processo de encerramento. E aqui nessa imagem aqui na direita a gente tem as grandes restrições de um projeto, né? A gente está falando aí restrições com relação a prazo, a custos, ao escopo e praticamente a qualidade, né? Aquilo que a gente vai entregar no fim do projeto. E as fases do projeto, elas caminham mais ou menos dessa forma, né? Onde a gente vai colocando mais esforço, principalmente nessa parte de execução, e depois na fase de encerramento, o esforço para executar o projeto ele começa a cair. Então aqui a gente tem essas fases de execução do projeto. E nada mais é do que um ciclo PDCA, né? Se a gente para pensar, a gente planeja, executa, checa, né? E revisa as atividades e toma algumas ações. Então, um grande PDCA, gestão de projeto. E aqui a gente tem, por exemplo, desenvolvido pelo nosso grande colega aí, o Ricardo Vargas, os gurus de gestão de projetos. O que ele fez? O PMBOK, gente, se a gente pegar o PMBOK da primeira página até a última e ler, a gente não vai entender, tá? Vai ter que ler umas 10 vezes. E quando você chegar na metade dele, você já esqueceu tudo que leu para trás. Então, o que ele fez? Ele criou aqui um fluxo de processo onde ajuda muito as pessoas a ter uma compreensão mais clara com relação a como o PMBOK ele é montado. Então, a gente tem uma série de capítulos e cada capítulo é voltado para uma área de conhecimento. Então, por exemplo, o capítulo 5 se refere ao escopo e dentro desse capítulo você tem uma série de pequenos processos para chegar
a concluir todo esse capítulo do escopo. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o grupo de processo de iniciação, ele organizou aqui com 2 pequenos processos. Um processo que está aqui, o 4.1, que está dentro da área de conhecimento de integração, e o 13.1, capítulo 13.1, de partes interessadas. E aí ele foi organizando isso de acordo com como deve realmente ser executado um projeto. Como se iniciar o projeto? Ok, eu faço esses 2 processos. Como planejar? Então ele separou 4 processos, né, da área de conhecimento de escopo. Então a gente tem que seguir esses 4 processos. Depois, como fazer o planejamento do cronograma? Ok, ele separou esses 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. Depois custos, depois qualidade, depois recursos, integração. Percebe que cada caixinha dessa aqui é um capítulo do PMBOK. Então, de uma forma muito mais organizada, ele conseguiu montar esse fluxo. E aí depois a gente tem na fase de execução, a gente volta. Então, por exemplo, aqui adquirir recursos, capítulo 9.3. Mas na fase de planejamento ficou o 9.1, 9.2, percebe? Então ele está bem organizado de acordo com realmente a sequência de como a gente deve fazer a gestão do projeto. E depois a gente tem um grupo de processo de monitoramento e controle, com todos os capítulos que devem fazer parte dentro desse grupo de processo, e depois finalmente o processo de encerramento. E aí a gente tem 10 áreas de conhecimento, né? Gestão de escopo, riscos, cronograma, partes interessadas, que são os stakeholders, integração, qualidade, custos, aquisições, recursos e comunicação. Como eu disse, cada capítulo dentro do PMBOK é uma área de conhecimento dessa. Então, o PMBOK está organizado por capítulo. Apenas na parte 2 do PMBOK, ali você tem um processo montado de como deve ser feita a gestão do projeto. Com base nisso, o Ricardo Vargas pegou, organizou e criou esse fluxo de processo, postando exatamente. E dessa forma fica mais fácil de você gerenciar o projeto. E qual que é o papel do gerente de projeto? Lembra que eu comentei lá atrás? O gerente de projeto é diferente do Product Owner e do Scrum Master, mas ele é uma mistura dessas duas pessoas, né? Podia até acrescentar um pouco de PMO também, né? O Project Management Ops. Então é uma pessoa que vai fazer toda a organização do projeto, ele vai conduzir o projeto da empresa, ele vai facilitar, ele vai acabar com os impedimentos, ele vai acabar ensinando as pessoas a como fazer gerenciamento do projeto, ele vai trazer para dentro da empresa quais as melhores ferramentas de gestão de projeto, ele vai lutar pelo seu projeto, por defender o escopo do projeto, por realizar as atividades no prazo, vai cuidar do cronograma, vai cuidar do orçamento, vai cuidar dos deliveries, das entregas do projeto. Então, é uma pessoa que deve ser multifuncional, deve saber de tudo um pouco, conhecer um pouco do produto da empresa, conhecer a organização, saber trabalhar dentro de uma organização matricial. Então, é uma pessoa especial aí que deve atuar dentro da empresa. Com acesso a esse e-book, vocês podem seguir aqui esses textos, esses materiais, está bem montadinho, bem separado, e tem uma série de competências que o gerente do projeto ele deve ter, ele deve saber fazer muito bem a comunicação, deve ser um líder natural, deve manjar de gestão, né? Deve ter habilidades cognitivas, né? Deve ser uma pessoa profissional, deve conhecer o produto da empresa, deve conhecer a empresa, né? Os ativos organizacionais da empresa, como a empresa funciona, saber fazer interface com todos os níveis hierárquicos da empresa, os stakeholders. Então, realmente o gerente do projeto é uma pessoa especial dentro de uma organização, tá? E dentro da organização, falando nisso, a gente tem aí diferentes tipos de estrutura organizacional. Nessa tabela aqui a gente consegue verificar que, dependendo do estilo de estrutura organizacional, o gerente de projeto tem mais ou menos autoridade. Então, por exemplo, uma estrutura funcional, é óbvio que ele tem menos autoridade. É óbvio que ele tem menos disponibilidade de recurso, né? Claro que ele não tem acesso ao orçamento, não é ele que manda no orçamento, e sim um gerente funcional, né? Um gerente financeiro, sei lá, alguém da controladoria, né? Eventualmente ele trabalha part-time, ele não trabalha o dia inteiro no projeto, ele não faz só isso, ele faz a gestão do projeto, faz alguma outra coisa, tá? E a equipe administrativa do projeto também
também chega a ser part-time. Então, tem pessoas alocadas aí. À medida que a gente aumenta o nível de maturidade da empresa, partindo aí para uma matriz mais fraca, uma mais balanceada, mais forte, ou até mesmo uma projetizada, a autoridade do gerente do projeto vai aumentando e a gente vai tendo aí também o nível de maturidade da empresa sendo mais elevado, trazendo aí uma possibilidade de melhor condução da gestão do projeto dentro da empresa. E aí, como eu falei lá atrás, a gente pode fazer uso para fazer o kick-off do projeto de algumas ferramentas. E aqui está um exemplo de preenchimento, por exemplo, do Business Plan, do Canvas do Business Plan, só como exemplo para vocês. Tá? Essa planilha aqui que eu falei para vocês, que já faz o cálculo de viabilidade econômica, onde eu entro com os custos de cada produto que a gente vai fazer, o produto ou serviço do nosso projeto, formação do preço, estudo de margem, quais são os investimentos, qual o volume esperado para os próximos anos, e aí a planilha já faz um fluxo de caixa e já faz o cálculo de payback descontado, cálculo da TIR e do NPV. Então é um material que acaba sendo utilizado, principalmente aqui na parte do plano financeiro, no Business Plan, para análise de viabilidade econômica. E aqui um exemplo de como fazer o preenchimento do Canvas de projeto, só para dar uma referência para vocês. Esse material, gente, nesse book, eu sigo dando exemplo de cada capítulo, o que deve ser feito, como fazer a administração do projeto. Então, para cada bloquinho desse aqui, que é um capítulo dentro do PMBOK, nesse material, eu venho explicando passo a passo de como fazer, o sequenciamento, termos de abertura, análise de partes interessadas, declaração do escopo, criação da EAP, que é a WBS, Work Breakdown Structure, a estrutura analítica do projeto, detalhamento das atividades, sequenciamento, montagem de cronograma, estimativa de duração, estimativa de recurso, quais são os custos e informação do orçamento. Então, dentro desse material, eu venho dando detalhe a detalhe, exemplo, como fazer a condução do projeto. A gente já está aí com o horário estourado, eu sugiro vocês fazerem uma leitura desse e-book profunda, e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo e a gente faz aí o esclarecimento dessas dúvidas. É um material bem robusto, tá? Bastante exemplos assim do que deve ser feito. Eu acho que vocês podem dar uma boa olhada nesse material em mais detalhe e, claro, fazer uso também da leitura do PMBOK, apesar de ser um material vastíssimo, mas vale a pena. Quanto a próximos eventos que a gente tem, eu tenho uma série de treinamentos. Tem um treinamento EAD específico para metodologias ágeis que são utilizadas dentro do treinamento War Room. Tem um treinamento também específico para a gestão tradicional do projeto, onde eu entro fundo aí na parte do PMBOK. Um treinamento preparatório para a certificação PMP, além dos treinamentos aí de Design Thinking, de Scrum, de Canvas e Kanban. E o treinamento War Room, que aí sim é uma gamificação com relação a todas essas ferramentas ao mesmo tempo, onde os participantes aí têm a oportunidade de colocar na prática todo esse conhecimento, inclusive fazendo uso daqueles sistemas que eu mostrei para vocês, ou Pipefy ou Axelsoft. Então é uma dinâmica forte, pode ver que tem um tabuleiro enorme. Cada equipe desse daqui é um país, tá? Baseado aí no posicionamento da Segunda Guerra Mundial, primavera de 1941, se eu não me engano. E cada equipe passa pelo processo de ideação, então eles fazem o processo de design thinking, fazem depois a montagem dos canvas, depois entra no processo iterativo da sprint, e cada sprint desse projeto nada mais é do que uma rodada da jogada. Então começa por um país, por exemplo a Rússia, depois passa para o Japão, depois passa para a Inglaterra, depois passa para a Alemanha, depois passa para os Estados Unidos, e aí é onde eles colocam em prática aquilo que foi colocado dentro do planejamento deles, dentro do backlog deles, que veio do canvas dele, que é uma das saídas do design thinking. Então, de uma forma prática, de uma forma bem lúdica e vivencial, os participantes acabam fazendo todo o planejamento, tem uma série de templates onde eles vão fazendo o processo de ideação. Por exemplo, aqui ó, a gente está vendo o canvas da gestão de projetos, aqui a gente tem uma série de canvas do design thinking. Então é um treinamento bem completo, bem
técnico, bem divertido também, porque é um jogo, né, onde os participantes conseguem colocar aí toda a sua todo o conhecimento assimilado. É um treinamento teórico e prático, né, porque o passo são 16 horas, onde é feito toda a apresentação da parte teórica dessas ferramentas, e depois tem a gamificação, onde eles entram numa série de sprints. Cada sprint é uma rodada. Não esqueçam de baixar o e-book. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se tiver interesse em fazer certificação, pode me procurar. Tem uma série de certificações que vocês podem estar fazendo, também cursos presenciais. Eu sempre deixo aberto no site pré-inscrições, principalmente para o War Room, que é um treinamento complicado. Eu preciso no mínimo 20 pessoas, no mínimo 20, no máximo 30. Vai ser difícil juntar assim, 30 pessoas para fazer um treinamento. Então o que eu faço? Eu deixo a pré-inscrição aberta, as pessoas vão fazendo a pré-inscrição até uma hora que eu tenho uma quantidade correta de pessoas que eu possa realmente convidar, e aí eu faço um lançamento fechado. O que é isso? Eu mando só para as pessoas que realmente fizeram a pré-inscrição as informações para a inscrição do treinamento. A gente faz também treinamento em company, se tiver interesse é só chamar, a gente faz uma proposta, além dos nossos serviços de consultoria e todos os e-books que a gente tem e certificações internacionais. Maravilha, amigos, eu fico à disposição. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato que a gente esclarece a dúvida de vocês. Eu agradeço demais aí vocês terem ficado comigo até esse horário. Espero que realmente vocês tenham gostado do webinar. Legal? Um forte abraço a todos. Até logo!